Vamos aprender a respeito de como a respiração é essencial para a sua vida e o que você pode fazer de uma forma simples, eficaz e econômica para ter uma respiração melhor, portanto, um nível de saúde física, emocional e mental muito melhor. Os óleos essenciais, a aromaterapia, são um grande aliado na nossa saúde respiratória, tanto na prevenção de doenças que nos acometem, geralmente em períodos de transição, de outono para inverno, agora do inverno para primavera. Costumamos ficar muito afetados nas nossas vias aéreas e na nossa respiração. E isso faz com que nosso sistema imunológico, com que nosso nível geral de vitalidade, com que nosso humor oscile muito e muitas vezes fique deprimido, fique para baixo. Porque quando não conseguimos respirar, temos menos energia, temos menos bem-estar, a cabeça pesa e vamos nos sentindo cada vez mais fadigados, física e mentalmente. Então, a grande chave para ter um bom nível de saúde, um dos elementos mais fundamentais, é ter uma boa saúde respiratória. Então, como podemos fazer isso? Como falei, a aromaterapia é uma grande aliada. De que maneira? Porque a aromaterapia, ela trabalha com a destilação de óleos essenciais, que são moléculas aromáticas de plantas, de matéria vegetal, que tem uma grande compatibilidade química com o nosso sistema, com o nosso corpo humano. E no equilíbrio holístico temos uma fórmula muito especial, que é feita pelo laboratório Ladrome e que trabalha justamente a respiração. Inclusive a fórmula tem esse nome, é respiration no francês, né? Que é esta fórmula aqui, que contém 5 óleos essenciais diferentes, todos eles voltados para a saúde respiratória, mas não só. E nós vamos falar sobre isso. Então, neste frasquinho aqui, você tem 10 mililitros de uma fórmula que contém eucalipto radiata, alecrim tipo cânfora, que contém abeto balsâmico, que contém hortelã-pimenta e que contém também o óleo essencial de Ravintsara. Alguns desses nomes podem parecer muito estranhos, né? Talvez você já tenha ouvido falar do eucalipto ou do hortelã, mas o que significa ter isto tudo aqui nessa fórmula? Bom, em primeiro lugar, esta composição com estes 5 óleos é muito, muito rico em um componente químico, um óxido que chama-se 1,8-cineol, que também é uma nomenclatura química que você não precisa decorar, mas precisa saber para que funciona. Essa molécula química, 1,8-cineol, é muito importante para quê? Para a descongestão e para o fortalecimento das nossas vias aéreas. É um profundo mucolítico, anticatarral, ele é um anti-infeccioso muito potente, né? E 4 destes 5 óleos são ricos nessa molécula química. Então, para qualquer pessoa que sofra de infecções no sistema respiratório, para qualquer pessoa que tenha tendência a sofrer com nariz obstruído, com sinusite e aquele acúmulo de secreção nos seios da face, para as pessoas que tendem a ter muco ou catarro na garganta, né, nas vias aéreas aqui da garganta, para quem costuma acumular muco no pulmão, ou tem essas secreções, ou tem mesmo asma brônquica. Então, este composto vai ajudar profundamente a quê? A expectorar, a liberar esses agregados de muco e fazer com que a sua respiração fique mais livre. Alguns desses óleos aqui também, muito importante isso, eles são analgésicos em maior ou menor grau. Então, além de ajudar na respiração, também nos ajuda quando temos casos de infecções como otites, rinites, sinusites, faringites e asites, né, que nos afetam no sistema respiratório. Muitas vezes nós ficamos, inclusive, com o corpo dolorido, quando temos gripes, resfriados ou temos infecções virais. É um sintoma comum que tenhamos dor no corpo, como se tivéssemos com os músculos às vezes contraídos, retesados,
o corpo dolorido mesmo. Pode ser uma dor local, só na cabeça, por conta da sinusite, ou pode ser uma dor mais geral. E alguns compostos desta fórmula, destes óleos essenciais, são analgésicos, como o alecrim cânfora, como a hortelã-pimenta, que reduz a nossa sensação de dor, e isso faz com que aumente o nosso nível de bem-estar. Portanto, ajuda a respirar melhor, diminui a sensação de dor, mas tem mais um composto também, tem mais um aspecto muito importante desses óleos. A cânfora, ela é um composto, uma molécula química que era usada numa fórmula muito conhecida de todos vocês, o famoso Vic Vaporub. E esse Vic Vaporub, que é rico em cânfora, mas muitas vezes até é utilizado cânfora sintética, o que que faz? Ajuda que os nossos pulmões tenham menos inflamação e que possam abrir para expelir o muco e o catarro que há lá dentro. Por isso ele é tão descongestionante. Então, a cânfora, o cineol e os outros compostos que ajudam a reduzir a dor formam uma sinergia muito interessante, em que te ajuda a ter mais vitalidade, menos dor e uma sensação de bem-estar melhor. Emocionalmente, como é que esses óleos podem trabalhar no seu sistema? Ao serem inalados e afetarem o sistema nervoso central diretamente pela via olfativa, você vai perceber que esses óleos, eles são estimulantes e tonificantes do seu sistema nervoso. O que isso quer dizer? Quer dizer que não vais ficar eufórico ao inalar esses óleos, muito pelo contrário, né? Mas vais também sair daquele estado de fadiga, cansaço, letargia, quando estamos com a nossa energia mais deprimida. Então, eles são revigorantes, estimulantes. O alecrim, em especial, vai trazer uma qualidade muito interessante para a sua capacidade cognitiva, te ajudando a processar informações mais rapidamente, estimulando inclusive a sua memória. É considerado o óleo essencial dos estudantes por isso, porque ajuda a nossa memória, a nossa capacidade mental. E também o alecrim tem uma capacidade muito interessante de nos fazer ter uma certa força e estabilidade emocional interior que nos ajuda a lidar com agressores. Então, quando enfrentamos um vírus, um patógeno, algo que nos derruba a saúde, o alecrim e essa fórmula, de uma maneira geral, nos revigora para que não tenhamos apenas condições físicas, mas também emocionais e mentais de fazer frente aquele período de doença, para que possamos ter uma convalescença mais que ocorre mais rapidamente. Tá? Também é interessante que parte desses óleos, como por exemplo o de abeto, que nós temos aqui, o abeto balsâmico, que é uma essência que talvez, um óleo essencial que talvez vocês não usem muito, ou não tenham muito conhecimento, mas ele vem de coníferas. É um poderoso descongestionante também, mas ele tem um trabalho, um aspecto no nosso corpo que é muito bom quando estamos com gripes, resfriados e essas patologias, que ele é refrescante por fora, ou seja, se estamos com febre ou sentindo mesmo o corpo quente demais, ele nos resfria por fora, mas ele nos aquece por dentro. Como? Nos dando força, trazendo conforto, aconchego e a sensação como se estivéssemos segurando um chazinho na frente de uma lareira. Então, os óleos essenciais, eles são muito mais do que apenas compostos químicos que nós tomamos como se fosse um medicamento, ou usamos como se fosse um medicamento. Eles são essas moléculas aromáticas que são extraídas, como falei, de plantas, e que as plantas utilizavam para se comunicar, sobreviver e prosperar no meio ambiente, na ecologia onde existiam. Portanto, o que os óleos nos oferecem é uma ação em muitos níveis diferentes. No nosso corpo físico, com a sua farmacologia, com o efeito químico, no nosso corpo emocional e mental, né, nas nossas estruturas emocionais e mentais, por meio da ação diretamente no nosso sistema nervoso central, e uma ação a nível vibracional e energético, porque nós estamos lidando com a essência mais pura, com a alma das plantas, que tem um altíssimo nível de vitalidade. Então, só de entrarmos em contato com esta fórmula em muitos níveis,
nós estamos nos reorganizando de maneira integral. Portanto, se você quer ter uma respiração melhor, então como usar estes óleos, ok? Como usar esta fórmula especificamente, que é muito rica e muito bem pensada para te ajudar a superar, seja um quadro respiratório já instalado, de algum mal respiratório, ou inclusive para prevenir antes que isso ocorra. Como é que podes usar? Tem 3 formas principais que nós recomendamos e que é seguro. A primeira forma é difundires no ambiente. Então, essas são moléculas aromáticas, têm um aroma muito, muito, muito agradável. No caso desta fórmula respiração, é um aroma herbal, um aroma que tem notas de madeira. Então, é como se estivesses fazendo quase um passeio pela floresta. É muito, muito agradável, muito interessante. E como é que pode difundir no teu ambiente? Se tiveres um difusor, esse é um difusor elétrico ultrassônico, podes colocar água no seu difusor, vai espingar nesta quantidade de água aqui, vai espingar mais ou menos umas 8 a 10 gotas, não mais do que isso, tá? Depois tampas e acionas o seu difusor que vai liberar vapor da água que está aqui e esse vapor vai conseguir trazer essas moléculas aromáticas voláteis e difundir por todo o ambiente. Vais deixar o difusor ligado por 20 a 30 minutos, não mais do que isso. Mais tempo vai criar um certo cansaço, uma habituação olfativa e que depois o óleo já não faz mais efeito. Então, além de desperdiçar, pode ser um pouco excessivo para o seu sistema nervoso. Então, o difusor, 20 a 30 minutos, mais ou menos 2 a 3 vezes por dia. Isso vai mudar completamente a sua saúde respiratória mesmo. Experimente. A outra opção que pode fazer é fazer uma inalação mais direta, que não seja no ambiente. Isso é recomendado, por exemplo, se há pessoas na sua casa que ou não gostam do aroma ou que talvez não possam ser expostos a esse aroma. Quais são os cuidados que temos que ter com esta fórmula no ambiente? Com crianças pequenas, ou seja, crianças abaixo de 6 anos de idade, com bebés e com gestantes, tá bom? Pessoas também que têm um histórico de epilepsia ou histórico de convulsões devem tomar cuidado também, especificamente com esta fórmula de respiração. Por quê? Tanto aquela molécula química de cineol que eu mencionei, quanto a cânfora, elas podem ser um pouco agressivas para o sistema nervoso dessas pessoas. Crianças abaixo de 6 anos, para gestantes, lactantes ou pessoas que sejam neurologicamente afetadas. Então, eu recomendo que se use com parcimônia. A fórmula é excelente, mas temos que observar os cuidados devidos. Se você tem em casa uma criança ou um paciente, alguém, uma pessoa que tenha asma ou que sofra de alguma coisa, mas que está dentro de um desses grupos, ou é uma criança pequena, ou é gestante, ou é uma pessoa que tem histórico de epilepsia, ela também pode usar aromaterapia com esses mesmos benefícios que eu mencionei antes para a respiração. Mas isso tem que ser uma fórmula personalizada, feita por um aromaterapeuta certificado, que vai garantir todos os benefícios sem nenhuma toxicidade, ok? Então vamos ter muito cuidado porque óleos essenciais são maravilhosos, mas não são para serem usados sem uma orientação devida, tá bem? Então, digamos que tenha criança pequena em casa e você queira melhorar sua respiração, ou esteja com crises de rinite, ou seja, o que for, mas não quer difundir no ambiente para não afetar os outros. Podes usar, então, um inalador pessoal. Aqui tem um stick de algodão, onde nós pingamos as gotinhas da fórmula. Vais colocar aqui dentro desta parte, tampa, e vais inalar sem enfiar dentro do nariz, porque pode ser um aroma muito intenso. Então, vais inalar por um lado, inalar por outro, e depois tampas para que as moléculas aromáticas não dispersem por completo,
e esse stick pode durar mais ou menos umas 3 semanas. Depois, se for o caso, abres e repões o óleo aqui no stick de algodão e continuas usando. Esse tipo de inalação, ele é muito seguro para as pessoas que não estão naquelas condições que eu já falei. E fazes mais ou menos 2 inalações numa narina, uma aqui, outra aqui, uma aqui, outra aqui. Vais repetir essa inalação 2 a 3 vezes por dia. Então, tens a opção do difusor, inalador pessoal, e para quem quer uma limpeza de um ambiente que possa estar contaminado com agentes infecciosos, então, digamos assim, uma bancada ou o chão de um local onde pessoas que estiveram doentes passaram por ali e você quer garantir uma asepsia do lugar, então podes pegar um bocadinho de álcool, diluir mais ou menos umas 10 gotas deste óleo no álcool, misturar o álcool em um balde ou uma bacia de água e com essa mistura, então, diluída, vais limpar as superfícies, seja o chão, seja a bancada ou até objetos que as pessoas tenham manipulado. Tá? 4 destes óleos aqui são poderosos anti-infecciosos. O que isso significa? Que tem capacidade bactericida, antiviral e fungicida. Então, vai limpar tudo que precisas para garantir que não sejas contaminado com algum patógeno que pode lhe causar mal-estar. Tá bem? Todos estes itens, tanto o difusor quanto a fórmula, temos um difusor também de capacidade maior, com outros modelos, são encontrados no Equilíbrio Holístico. Então, se você já quiser levar para casa o seu kit de boa respiração, boa saúde e alta vitalidade e desempenho mental, você já sabe onde encontrar. Se precisar de uma fórmula personalizada, temos consultas e atendimentos também de aromaterapia e será sempre um prazer atendê-los. Então, até a próxima e boa respiração!